Não. Quando a gente fala assim, vontade permissiva, eu até entendo numa linguagem mais humana, né? Da gente entender que Deus permite, mas Deus, por exemplo, Deus não está diretamente envolvido. Deus já está diretamente envolvido. Então, por exemplo, a gente poderia entender o seguinte: de qualquer forma, tudo faz parte da vontade absoluta de Deus, porque até para permitir, Deus tem que decidir permitir. Então, é bem complexo, né? Mas Deus tem que decidir permitir. Então, de alguma forma, foi a vontade absoluta de Deus que fez com que Deus permitisse. Então, nessa questão de vontade permissiva, eu entendo mais a gente usando uma terminologia humana para entender que Deus não está diretamente envolvido. Tipo, por exemplo, Deus usa Satanás, Deus permite que Satanás toque em Jó, mas Deus não está diretamente envolvido, não é Deus que está fazendo, mas Deus está usando. Então, o que a gente pode dizer nesse sentido? Deus, ele age dessa maneira conforme o mal que já existe. Deus não gera esse mal. Deus não gera, por exemplo, o mal moral. Por exemplo, Deus não está mandando Satanás fazer isso ou aquilo. Deus não está mandando o ser humano fazer isso ou aquilo de errado. Mas Deus pode usar o mal que já existe, né? Deus pode usar o mal que já existe para uma finalidade benéfica. Como, por exemplo, Judas. Eu não creio particularmente que Deus tinha predestinado Judas para trair Jesus. Para mim isso é o extremo, acreditar dessa forma. Mas eu acredito que Deus usa o mal que já está no coração de Judas para fazer aquilo. Deus não tinha determinado o mal, por exemplo, no coração de Faraó. O coração de Faraó já era mal. Então, o que Deus fez? Deus só, na verdade, usou o mal que já estava lá. Então, nesse sentido, se a gente entende vontade permissiva, Deus está permitindo por causa das realidades que já existem, no sentido de Deus não se envolver diretamente. Deus não se envolve diretamente. Né? Então, sim, nesse sentido, a gente poderia entender Deus agindo de forma soberana, mas usando o mal que já existe, deixando a realidade. E sem falar que, por exemplo, nesse sentido, considerando também essa questão de permissividade, né? Deus permitir, Deus não se envolver diretamente, a gente pode pensar aí na responsabilidade humana. Então, a gente precisa entender que há uma responsabilidade humana, que Deus cobra essa responsabilidade, e que, portanto, o homem se envolve com determinadas coisas, os seres morais, né? Considerando aqui homens, principalmente, mas os homens se envolvem por vontade, por responsabilidade sua, e a gente não pode deixar de entender de outra forma. Mas há coisas que Deus determina, que é a vontade absoluta, determinada com Deus e por Deus, e, portanto, Deus está plenamente envolvido com aquilo. Por exemplo, Deus determina calamidades físicas, Deus determina, como a gente tem visto, né? Deus pode, porque Deus pode atuar sobre as realidades naturais. Então, nesse sentido, Deus determina sim, quando Deus se envolve diretamente com o ato. Então, a gente poderia falar de vontade permissiva quando Deus não se envolve diretamente, Deus usa causas secundárias. E quando Deus se envolve diretamente, né?